Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra ver um vídeo do Cérebro Espacial, a queda dos filmes da Marvel, como ela destruiu o cinema. Vamos ver. O que eu souber dessa história eu vou tentar falar, né? Porque eu não sei tanto assim das histórias da Marvel. Ah, pra você ver que é dos filmes, né? Então eu provavelmente vou saber. Tá. Ah, tá Tá, ok. Qual é o nome do filme? Ultimato? Caraca, hein? Ó, 2008. Ah, o do Homem de Ferro e tal. Spider-Man. Olha o Sam Raimi. Temperatura máxima 10 X-Men. Nossa, que desenho Star Wars. A Marvel destruiu o cinema. Eu sei, tema polêmico, mas eu Olha quem prometo tá- que eu vou quem tá explorar aparecendo de na forma câmera. aprofundada e não superficial um mundo que eu amo tanto, o mundo dos heróis, de filmes que mudaram e ainda mudam a minha vida. Bom, filmes de herói eram produções que só eram vistas de vez em quando no cinema. Um Batman Vamos ficar caráter, gente. Prontinho. Vamos segurar o microfone também, ele tá segurando, né? Então vamos segurar também. aqui, um Homem-Aranha ali, um X-Men acolá, mas nada se comparado. Um Batman aqui, um Homem-Aranha ali, um X-Men X-Men não é abreviação de Xuxa Meneghel. nem acolá, mas nada se comparado com cerca de 8 filmes de herói que a gente teve só em 2018. Inicialmente, a Marvel lançou em 2008 o nosso querido Homem de Ferro, Sim. que eu considero um grande acerto e uma produção com muito valor autoral. Com Desde a certeza. direção de Jon Favreau, como o casting do Robert Downey Jr., os estudos feitos em relação ao personagem do Tony Stark e, claro, o fato de que um filme sobre um personagem tão desconhecido para o grande público tenha feito tanto sucesso. Uma coisa que O eu Homem quero que de vocês Ferro era bem entendam bosta é dos quadrinhos, que né? a Marvel inicialmente não tinha ideia de que esse sucesso viria, É questão ou de até público, que o né? universo compartilhado daria certo. Afinal, ela tava falindo na época Aham. e aquela era tipo sua última aposta. Cada filme era feito isoladamente com pequenas referências que indicavam um universo maior. Não tô dizendo que eles não queriam fazer um universo assim, mas era bem diferente dos filmes atuais de herói, que baseiam sua qualidade em participações especiais vazias pra gente gritar no cinema e esquecer uma semana depois. Tá, poxa, o moleque já meteu. O que havia ali eram dicas, easter eggs legaisinhos pros fãs de verdade. Inclusive, eu saquei esse easter egg aí, olha a camisa dele ali, é tirado de banana. E sementes para algo maior que Loaded poderia diaper. vir, mas não era uma certeza. O mais engraçado é que o único filme feito de forma independente pela Marvel Studios foi Homem de Ferro 1, sem nenhum tipo de interferência de estúdio ou algo do tipo, o que acabou criando um ótimo filme. Não perfeito, não uma obra-prima, mas um filme fechadinho, bonitinho, divertido e autoral. É aí que entra a ratazana da morte artística, mais conhecida como Disney, que comprou a Marvel em dezembro de 2009, com o primeiro filme lançado pela Disney sendo Homem de Ferro 2. Se você acha que o problema de filmes ruins e vazios da Marvel só começou recentemente, você não faz nem ideia. O planejamento de um universo compartilhado crescia. A Disney queria um filme dos Vingadores unidos, mas para isso precisariam fazer primeiro os filmes dos heróis isoladamente, sendo o Homem de Ferro 2 o primeiro feito pelo Rato. Entendam, artistas amam escrever histórias, tipo eu. Essas histórias são pessoais, é como ter um filho, é um filho que você vê nascer e cuida, criando uma conexão. O objetivo de Jon Favreau com o Homem de Ferro era criar uma trilogia, sendo o segundo filme algo pessoal e isolado, assim como o primeiro. Só isso. Jon Favreau era um fã da Marvel, como todos nós, que colocou o sangue e toda a criatividade em função de representar bem um personagem que ele gostava. Mas então, do cantinho da sala, o estúdio enfiava um subplot completo sobre os Vingadores. Homem de Ferro 2 é um filme que, na verdade, são dois filmes em um. De um lado, é um filme lindo sobre a psique do Tony Stark e sua relação com o legado problemático do seu pai. Do outro, um filme com uma aparição vazia e sem sentido da Viúva Negra, como símbolo sexual, sem nenhum tipo de personalidade ou história. Isso eu reparei, mano, porque, tipo assim,
não fazia menor. Pra mim, tipo assim, eu assisti o Homem de Ferro 2, né? E tal, eu vi lá, pô, maneiro, Viúva Negra e tal. Depois que eu reassisti o Homem de Ferro 2, eu vi ela lá, eu pensei, cara, ela só tá aqui pra fazer referência a coisa maior, né? Porque eu reassisti ele depois de assistir os Vingadores, né? Ela só tá aparecendo aqui pra fazer referência a Vingadores, velho? O que ela fez nesse filme? Tem o Nick Fury, o Coulson, a SHIELD, Projeto Vingadores. Mano, cadê o vilão da história no meio de toda essa balalaica? Qual que é a história? O filme é uma confusão e, segundo o site Cinema Blend, através das suas fontes internas, a obra foi totalmente transformada pelo estúdio em um prólogo para o filme dos Vingadores. Atores insatisfeitos com roteiro e salários, uma produção corrida por conta de um prazo de produção ridículo dado pela Disney, que não se deu o próprio tempo ao ponto que o Favreau teve que dirigir sem um roteiro completo ainda. E cara, na é moral, algo mais comum do que parece, com até Homem-Aranha sem voltar para casa tendo sido feito com o roteiro ainda em desenvolvimento. Muita gente leva essas reclamações como baboseira, mas eu sempre vejo argumentos de que a gente não pode reclamar desses filmes porque existem pessoas que estão trabalhando neles, como se essas pessoas não estivessem recebendo pouco, tendo seu trabalho pincelado por uma empresa multibilionária que acha que sabe o que é melhor para a história e dá prazos desumanos para esses artistas trabalharem. Mas claro, vamos defender a empresa gigante multibilionária, né? Afinal, ela paga nossas contas. Jon Favreau e Robert Downey Jr. queriam explorar em Homem de Ferro 2 a história Demônio na Garrafa e os problemas com o alcoolismo de Tony Stark. Não do jeito raso feito no filme, o que é algo comum nos filmes da Marvel. Pegar temas importantes como alcoolismo, depressão, como Thor em Ultimato, estresse pós-traumático e criar piadinha, alívio cômico em cima disso pro público dar risadinha no cinema e fazer TikTok depois dizendo como a depressão do Thor é bem explorada em Ultimato. Detalhe aqui de alguém que tem depressão. Não é bem representado. Claro que faz... Mano, eu não tenho depressão e eu sei que não é bem representado esse troço. Mas o cara perdeu tudo que tinha. Somente tudo que tinha. Entrou numa depressão desgraçada. E como é que é o jeito dele? Vou comer aqui. Pode, piadinha. Galera, olha só. Eu sou gordo. Fazer piada com temas sérios não é um problema se existe um contrapeso dentro da história que demonstra a seriedade de tal tema. O humor é uma forma ótima de dar leveza para algo que já é difícil de lidar na vida real, mas representar apenas como piada e nada mais, sendo que existe a possibilidade de criar algo complexo que inspire as pessoas, é um grande problema. Então a Marvel escolhe fazer piadinha ao invés de criar uma história que realmente se aprofunde nos personagens. E não é como se os artistas trabalhando nos filmes não quisessem isso. É bizarro como foi se criando a cultura na internet de julgar os diretores e roteiristas desses filmes em primeira mão, sendo que em 90% dos casos é a mão da ratazana que tá em cima impedindo que a história seja complexa. O lado alcoólico do Tony só não foi explorado de forma que não fosse só piadinha idiota, porque o estúdio queria evitar temas controversos, segundo eles. Os filmes deveriam ser para todas as idades, para o pessoal levar criança a assistir e, claro, vender brinquedos e camisetas. Essa era a preocupação da Disney. Não com os artistas ali no projeto querendo trabalhar sua criatividade de forma complexa e criar uma história interessante, mas com os brinquedinhos vendidos. Por isso que a gente tem 200 armaduras do Homem de Ferro e do Homem-Aranha por filme, porque eles querem vender boneco. Essa é a preocupação. Por exemplo, o ator Mickey Rourke, desculpa a pronúncia. Tipo, a parada das armaduras, cara, eu acho legal ter essa diferenciação, mas não pelo motivo que a Disney faz, né? Que é tipo vender brinquedinhos, assim. Tipo, sei lá, se tivesse uma armadura a cada 2 filmes, por exemplo, Homem de Ferro, tivesse uma armadura a cada 2 filmes, sabe? Do tipo, no primeiro Homem de Ferro, acho que tinha 3 armaduras. Depois, no 2, teve mais 2, eu acho. E no 3 virou o caos completo. Não, foi no 3 ou no 4? Foi no 3, eu acho. Teve o caos completo com 300 mil armaduras naquela cena final lá que tá lutando contra o inimigo. Sabe? E eu fiquei triste com o Whiplash, velho. Porque o Whiplash, ele tinha potencial pra ser um inimigo muito, muito bom, cara. Tipo, ele tinha um motivo pra odiar o Stark, né? Eu esqueci qual que era o motivo, só que eu lembro que ele tinha um motivo pra odiar o Stark e tal. Mas, tipo assim, ele é o vilão. Vamos resolver todas as outras tramas, Vingadores, depressão do Homem de Ferro, tudo assim. Tá, no final, batalha final, é isso aí.
eu não sei como fala, que faz o vilão do filme, revelou em entrevistas que conversou com os roteiristas sobre tornar o Whiplash mais do que um russo do mal estereotipado que queria matar pessoas. Ele queria colocar complexidade no vilão, camadas, razões mais profundas, porém o estúdio simplesmente não permitiu. O tempo de tela que poderia ser usado para criar um personagem que não fosse unidimensional foi usado para adicionar participações especiais e preparação para filmes seguintes. A diferença dessas participações especiais bobas para filmes futuros, para sei lá, o plot do Harry Osborn querendo se vingar do Homem-Aranha lá na trilogia clássica do Sam Raimi, é que apesar de cada filme preparar algo pro próximo, o que era preparado eram dilemas dos próprios personagens envolvidos e não de participações especiais como a agente ruiva, russa e gostosa. Algo que o próprio ator do Whiplash diz é que a Marvel é um estúdio controlador. O que me irrita um pouco na adoração cega pela Marvel e Disney é o discurso de que a DC começou fazendo filmes ruins, construindo um universo compartilhado e por isso deu errado. Mas a Marvel fez a mesma coisa. Nesse ponto, Homem de Ferro 2 era mais uma preparação para um futuro universo repetitivo do que qualquer outra coisa. Aliás, Homem de Ferro 2 é um filme bem ruinzinho, não muito diferente de Batman vs Superman, mas por algum motivo, naquele momento em 2010, Homem de Ferro 2 fez muito sucesso, mesmo sendo algo medíocre e sem graça. Só que eu te explico o motivo, era por ser novidade. Afinal, nenhum universo compartilhado existia até aquele momento. Isso nunca tinha acontecido no cinema. E pra explicar como algo de novo pode mudar Ô, Matt, por que você tem tanta cara de deboche? Por que tem tanta cara de deboche? Não existia. o cinema e se tornar um problema, eu vou voltar um pouco no tempo, especificamente lá pros anos 70. Tá. Slashers do passado? Se ele falar do Doutor Estranho 2, eu não vou saber o que é, porque eu não assisti, cara. Vou falar dos filmes slasher. Assim como heróis super poderosos e campeões, o tema de ver um assassino atrás de suas vítimas data desde a Roma Antiga, com seus mitos e peças complexas, até peças parisienses do século XIX no Grand Guignol, não sendo uma novidade completa. Desde os anos 60, com Psicose e outros filmes isolados durante a era do exploitation, como o clássico Massacre da Serra Elétrica, o slasher não era algo que enchia as salas de cinema ou que aparecia com um filme novo toda semana. Na verdade, o gênero em si nem ao menos existia. Foi quando em 1978, Halloween surgiu com um formato slasher que basicamente foi formado por esse filme. Adolescentes sendo perseguidos por um psicopata silencioso de máscara que vendia milhares de ingressos com um orçamento baixíssimo e um retorno de encher os olhos. Surgia ali uma fórmula que seria usada à exaustão. E é claro que foi usado. Filmes de terror eram divertidos, despretensiosos. O público simplesmente adorava cada um dos filmes toscos e estranhos que saíam. Seguiam uma fórmula que teoricamente não poderia dar errado. Todo estúdio queria ter seu próprio filme de terror slasher como Halloween. Alguns tiveram sucesso, outros não. No início existia um grande boom de criatividade pela consolidação das bases desse gênero. Por ser um novo mundo de possibilidades, os estúdios entregavam aos criadores quase total poder criativo, ao ponto de que um filme de terror sobre um carro poderia surgir. Sim, existiam obras-primas surgindo no meio de tantos filmes, mas é tudo questão de probabilidade. Se centenas de filmes slashers são lançados em um único ano, é óbvio que pelo menos de 4 a 5 deles acabariam sendo muito bons. Mas a maioria, e eu digo sem exagero, era de medíocre e sem graça pra ruim e deplorável. A maioria dos filmes lançados nessa época eram ridiculamente parecidos, ao ponto de que era quase como gastar R$200 na skin do seu personagem favorito de Avengers da Square Enix pra tentar trazer e revitalizar um pouco sua experiência repetitiva. Isso não foi nada pessoal, não foi porque eu gastei R$250 nesse jogo maldito. Filmes de qualidade duvidosa, com fotografia fraca, efeitos estranhos e, claro, a mesma forma reutilizada de novo e de novo, rendendo estranhamente rios de dinheiro para a indústria. De um público que, sedento por novas produções desse meio, consumia qualquer coisa que fosse lançada enchendo as salas. De sequências mal feitas, filmes com furo de roteiros ridículos que eram ignorados pelo público, até cópias mal feitas de clássico. Por acaso, isso tá te lembrando uma certa empresa? Então, voltando ao presente.
Cara, eu acho ótimo um vídeo desse tipo assim, pra realmente mostrar pra gente os erros que a gente não viu nos filmes, sabe? Por exemplo, eu não sei se mais alguém tem esse sentimento. Você vê que tem alguma coisa de errado acontecendo, sabe? Você tá vendo que tem, no caso, por exemplo, do universo da Marvel e tal, você sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo, mas você não sabe o que que é. Aí você vê um vídeo igual desse aqui que tá fazendo, acho que o nome dele é Matt, né? Acho que é Matt. Vê o vídeo desse que o Matt tá fazendo e você vê exatamente o que que você achava que tava errado. Começava a jornada dos filmes de herói, mais qualquer coisa, vazios e sem graça existentes. Não eram odisseias cheias de autoralidade como Homem-Aranha 2, mas filmes com uma fotografia idêntica, estruturas narrativas semelhantes e, claro, conexões com o universo maior. Nick Fury em Capitão América, Gavião Arqueiro em Thor 1, mas era algo novo, algo que eu particularmente ainda amo muito, mas eu vou criticar, porque sim, pessoal, você pode reconhecer que o que você gosta é ruim. Ah, mas tu pode muito, cara. Eu adoro o Sword Art Online, é um belo de um cocô. Eu queria falar o seguinte. Eu fui ver algum lugar. Eu não sei se foi algum stories, se foi alguma coisa assim. Alguns shorts falando sobre o Doutor Estranho, do filme dele, né? E tal. E aí, eu vi os cara falando: olha só, se você não viu Loki e WandaVision, você não vai entender esse filme. Acho que era o filme do Doutor Estranho. Enfim, era algum filme assim. Eu acho que era o Doutor Estranho. Aí, se você não viu Loki e WandaVision, você não vai entender esse filme. Aí eu pensei, cara, você tem que ver isso aqui não é um filme sobre a série. Isso aqui é um filme sobre o Doutor Estranho. Você tem que assistir as outras coisas que não tem nada a ver com ele. Quase nada a ver com ele. Não tem nenhum tipo de ligação direta com ele pra você conseguir entender o filme. Mano, isso tá errado, velho. Não tem problema, não tem problema. Você chegou num ponto agora que se você não assistir tudo da Marvel, você não vai entender. Se você chegar, por exemplo... se você chegasse e assistisse os 3 filmes do Homem-Aranha. Por exemplo, não, os 3 filmes do Homem de Ferro. E pulasse pro Vingadores. Pro Vingadores Ultimato. Não Ultimato, foi o antes dele que eu esqueci o nome. O antes do Ultimato. Você não ia entender absolutamente nada do que estava acontecendo. De um ponto de vista Então eu percebi que esse não foi o melhor exemplo que eu consegui usar, mas deu pra entender a ideia. geral, esses filmes são sim muito básicos, mas a promessa de um universo compartilhado mantinha os fãs ali, até o lançamento de Vingadores em 2012, que é, sem ironia, um filme magnífico. Ele é divertido, descompromissado, diferente Sim. de tudo já visto no cinema. A Marvel conseguiu, com os 1 bilhão de bilheteria, provar que o seu plano deu certo. Então nascia Sim. a maldita era de filmes tentando replicar universos compartilhados. Claro, o fato de 1 milhão de estúdios tentarem replicar sua ideia não é culpa da Disney diretamente, mas o fato de que eles moldaram seu estilo de filme em volta de uma fórmula vazia e que de certa forma acostumou o público a esse tipo de filme, criou o interesse de outros estúdios a replicarem a mesma cartelinha, incluindo a própria Disney, como que aconteceu com Star Wars, que é um outro caso que a gente vai ter vídeo semana que vem. Então, fica ligado. Essa tradição criada pela Disney torna situações como, imaginando que eu seja um roteirista e você aí assistindo no estúdio, se eu chegar em você com a ideia de um filme arriscado, de ficção científica, e outra pessoa chegar com um filme de herói, claramente o de herói vai ter uma preferência. Sendo assim, na indústria atual, blockbusters arriscados como Star Wars era lá nos anos 70, quando foi apresentado, nunca aconteceriam. A Marvel atualmente, desde o seu princípio com a maior franquia da cultura pop, escolhe deliberadamente fazer filmes básicos. Eu não quero dizer aqui que você não pode gostar deles, mas é evidente que a maioria possui furos de roteiro ridículos, CGI de qualidade duvidosa, afinal a Marvel abusa dos artistas de CGI dentro das empresas que contrata, dando prazos absurdos e salários baixos para filmes complexos. E entendam, o CGI desses filmes faz parte de 60% do filme todo. Sem essas cenas, alguns filmes nem existiriam. Os caras recebem um filme todo pra fazer em menos de 1 ano, pra vocês terem ideia. Pantera Negra foi confirmado de ter mais de 2.000 cenas com CGI, com a cena final do filme que todo mundo reclama sendo feia pra cacete, sendo feita em 6
semanas com artistas Tá de recebendo sacanagem. salários baixos e fazendo hora extra. Não é como se Putz, eles grilo. não tivessem a vontade de fazer algo bem feito, mas o sistema criado pela Marvel de lançar filmes em uma grande quantidade por ano faz com que eles escolham entregar um produto incompleto. Sim, o que você tá assistindo é um produto feito pela metade. Por isso alguns filmes da Marvel parecem errados de alguma forma, porque você não recebeu o seu produto do jeito que deveria ser. Tipo, dá pra entender o porquê que escolhem usar CG ao invés de atores reais. Porque atores reais são caros. Então o que eles preferem? Deixar grande parte do filme sendo CG. Ou seja, por exemplo, grande parte do filme do Homem-Aranha, ele tá com a máscara, né? Correndo por aí e tal. Passando esse negócio. Grande parte do tempo ele tá com a máscara, justamente pra não ter que pagar tanto assim o ator pelas horas de trabalho, sabe? Era Fordinho, Revolução Industrial. No século XX, Mas, Medida, qual é a sua opinião sobre a Revolução Industrial? Henry Ford criou o famoso e conhecido Fordismo. Recebemos então um dos sistemas de produção soube muito mais disso, usados nunca me no mundo interessei. contemporâneo. E no que ele se baseava? De forma resumida, após a segunda revolução industrial, surgiu uma forma de produção que se... Agora eu vou testar meu conhecimento de história. Fordismo foi uma revolução não. Foi um negócio que teve que substituiu grande parte dos trabalhadores dos trabalhadores que trabalhavam, tipo assim, na fábrica de carros, os trabalhadores que montavam os carros por máquinas em si, que montam os carros. Era algo assim, não era? Vamos ver se meus baseava na conhecimentos são bons. automatização do trabalho e a produção em massa. Principalmente no Fordismo, funcionários se juntavam em fábricas e faziam movimentos repetidos e automatizados, diminuindo a sua independência, mas criando produtos que eram feitos rapidamente em grande escala. Eu errei. E claro, a todo momento. Esse sistema basicamente enterrou o sistema manufaturado de produção, feito normalmente por uma única pessoa. Obviamente, carro feito numa indústria é muito melhor do que um carro feito à mão, mas vamos diminuir a escala. Pensa numa coisinha menor, feita à mão. Um copo, por exemplo. Apesar Sim. de, no Fordismo, os copos saírem mais rápido, em grande quantidade, o valor artístico de um copo feito à mão é algo que um feito numa fábrica nunca conseguiria atingir. Sim. Porque havia a tensão de se criar algo autoral. Não existia uma cartela especial para tornar todos os copos idênticos nas mãos de um artesão. Então cada copo criado por ele era especial, diferente até mesmo nos erros, enquanto os copos surgindo em fábricas costumam ser todos iguais. E sinceramente, qual é a graça disso? A graça de criar produtos idênticos uns aos outros, que através dessa cartelinha realmente possuem menos chances de darem errado, porque eles não são ruins necessariamente, mas não são obras-primas, só são mais do mesmo. Qualquer coisa, aquela coisa ok, que você não pode reclamar, mas sente que falta uma coisa especial, um tempero, algo especial que poderia surgir sem uma cartelinha. Sim, tipo, eu fico pensando nisso, não só em trabalhos desse tipo, mas tipo em coisas gerais. Que, por exemplo, faz muito tempo que eu não via a criação de um aplicativo de celular interessante de verdade, sabe? Muito, com uma proposta muito interessante de verdade. Sempre era coisa tipo vou dar um exemplo aleatório aqui. Uma calculadora que agora ela faz essas coisas esse aqui que as outras não têm. Mas é uma ideia que, tá, é boa, mas é uma calculadora de qualquer jeito, sabe? Igual, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu pra caramba recentemente, né? Ontem mesmo, na verdade. Eu tava andando pelo LinkedIn, né? Andando lá vendo as coisas que estavam no LinkedIn. Eu vi um cara que fez um negócio genial, velho. Que o cara mora numa comunidade, né, e tal. E nessa comunidade, mais ou menos a cada semana tem um tiroteio acontecendo lá. O que o cara fez? O cara criou um aplicativo pra mostrar no mapa aonde está tendo tiroteios, sabe? Por exemplo, você chega lá, você chega lá assim, você bota lá, galera, ó, aqui, nesse local aqui agora, nessa rua aqui, tá tendo um tiroteio agora. Aí, se a publicação tivesse 5 likes ou 1 like de um administrador, era considerado como verdade e ia ser marcado no mapa. Naquela área ali tá tendo tiroteio, sabe? Ele até dá um exemplo falando pra você,
O meu avô, ele trabalha de tarde até a noite e sempre que ele tá saindo de casa, ele dá uma olhada no aplicativo, vê onde é que tá tendo tiroteio, ou quando ele tá saindo também, pra ver onde é que tá tendo tiroteio, pra se ele precisar dormir no trabalho mesmo, pra não precisar voltar pra casa e não tomar tiro, sabe? Foi uma ideia muito interessante, que eu vi uma coisa muito diferente que eu, pelo menos, nunca tinha visto antes. É bom ver uma inovação de vez em quando. Bom, depois de ouvir meu rage, eu queria pedir encarecidamente que vocês comentem, deem um likezinho, se inscrevam, compartilhem o vídeo, porque me ajuda demais a pagar as contas no fim do mês e o agiota. Uma coisa são filmes slasher dos anos 80 que realmente eram filmes ruins. Mas antes de continuar, só um momentinho que eu já volto. Obrigado pelo momentinho. Tô amando meu focinho. E vamos continuar. E divertidos, mas porque na maioria das vezes não tinha opção para fazer esses filmes serem os melhores. Os idealizadores precisavam encontrar caminhos diferentes para explorar o pouco orçamento que tinham. No caso da Marvel, que fez 2 bilhões de dólares em um único filme dos Vingadores, é uma escolha fazer filmes medíocres. Uma escolha que diminui o potencial de diversos artistas capazes de criarem histórias magníficas e complexas que são rebaixados a entregarem o mais básico do básico possível. Porque de qualquer forma, seja bom ou ruim, aquele produto precisa ser lançado o mais rápido possível e vai ser vendido, porque existe um público condicionado a aceitar facilmente qualquer coisa feita pela Marvel. Criou-se uma cultura de que os filmes da Marvel precisam ser só divertidos, uma desculpa utilizada em qualquer situação para defender esses filmes. Se você criticar um filme da Marvel, alguém vai vir falando que, ah não, mas é só pra ser divertido. Não só isso, mas a ideia de que criticar esses filmes te torna alguém chato, o que tá longe de ser verdade. Afinal, a gente deveria realmente aceitar o básico de empresas que recebem o nosso dinheiro, quando a gente poderia receber muito mais. O que tá sendo feito pela Marvel são resgates nostálgicos vazios que puxam o público de volta para um mundo fantasioso que algum dia já foi bom, para sua infância, quando tudo era puro. A nostalgia se tornou como uma droga para nós. Assim, o público deixa de procurar produtos mais complexos, que não fazem parte do escapismo ou de coisas que não te façam pensar. O problema não é esse tipo. Eu posso dar um exemplo disso. Por exemplo, um dos meus jogos favoritos de quando eu era criança é um jogo chamado Summon Night Swordcraft Story, que é pra Game Boy Advance, né? E tipo, por exemplo, se eu pegar ele agora e jogar ele de ponta a ponta, eu vou gostar pra caramba, cara. Eu vou sentir muita nostalgia. Eu vou lembrar da época que eu tava jogando ele, lembrar de algumas coisas que eu pensava naquela época. Pô, show de bola. Se eu zerar esse jogo agora, ter essa nostalgia, e semana que vem pegar o jogo pra zerar de novo, a nostalgia vai se perder completamente, cara. Eu tipo, poxa, dá pra entender um pouquinho a parada da parada dos os últimos filmes dos Vingadores, né? Tipo assim, teve um filme que tem algumas participações especiais, preparação pro Thanos, passou pro Thanos e tal, participações especiais, nostalgia, pá. Aí veio no segundo filme, nostalgia absurda, com um monte de super-heróis ao mesmo tempo, batalha épica lá. Ok. Aí depois eles mandam um monte de participações especiais. Não vai, não dá, né? De escapismo existir. Você pode querer assistir só eles e um filme que só te faça esquecer do resto, não te faça pensar muito. E esse é seu direito, ninguém é obrigado a aceitar a realidade sempre, mas a ideia de que só esse tipo de história mereça ser contada, de que cada filme de herói diferenciado, que fuja da fórmula, que acaba saindo, não receba o mesmo apreço de um escapismo como Homem-Aranha longe de casa, isso me assusta, velho. Os fãs vangloriam o monopólio da Disney dentro da indústria cinematográfica, assim como quando a Fox foi comprada pela Disney, onde geral comemorou. Algo assustador, já que é bizarro imaginar que uma única empresa detém tantas propriedades intelectuais em um só lugar. Sim. É quase uma ditadura do entretenimento, uma ditadura que impede pluralidade, diversidade dentro desses filmes. Ou vocês acham que filmes como Logan e Deadpool teriam surgido debaixo das asas da Ratazana? Claro que não, a gente teria, na verdade, mais filmes idênticos. E acreditem, esse é o futuro dos X-Men no MCU.
Desde quando a gente começou a torcer por empresas multibilionárias que não se importam com a gente? Existe um aproveitamento dessas empresas em cima da nossa necessidade de voltar para a infância. Eles usam a nossa nostalgia como produto. É uma prática vil que se apropria de artistas, de propriedades intelectuais artísticas que surgiram com um propósito e tem esse propósito apagado para criar produtos vazios. Voltando para 2012, os filmes seguintes pareciam ainda mais escravos da própria fórmula. Homem de Ferro 3 com problemas de produção e não sendo permitido ser o filme sobre estresse pós-traumático que o diretor queria que fosse. Mais uma vez a Marvel só queria piadinha, então é isso que é no filme. Thor 2 sendo um desastre e praticamente só Capitão América 2 e Guardiões da Galáxia se salvando. Essa fórmula crescia, cada filme mais e mais o valor criativo diminuía, a fotografia se tornava mais cinza, vazia e sem personalidade, enquanto diretores de grande calibre como Edgar Wright, que iria dirigir Homem-Formiga com ideias magníficas e estilizadas, como só ele, diretor de Scott Pilgrim, podia fazer, saíam dos filmes por diferenças criativas com um estúdio que percebeu que o público consumiria mais do mesmo em qualquer situação. E resultado, Homem-Formiga é mais um filme vazio da Marvel, sendo que poderia ter sido feito pelo Edgar Wright, diretor de Scott Pilgrim. Mas a ganância da Disney em fazer filmes vazios e fáceis de se consumir que não arrisquem de forma alguma, não permitiu. Eu, como alguém que quer trabalhar na indústria cinematográfica, sinto medo, porque eu vejo esses artistas, pessoas com visões diferentes, não podendo contar suas histórias porque a indústria foi monopolizada por esses estúdios. Imagina só você, um artista que tem autoralidade, que tem seu próprio estilo de gravar um filme, seu jeito de contar uma história, sendo chamado para dirigir um filme desses e sendo castrado, tendo que segurar a sua própria visão para seguir uma formulazinha com cartelinha de instrução. É limitante, é uma prisão. Artistas criam personagens dos quadrinhos e não são sequer pagos ou reconhecidos justamente pela aparição deles no cinema, como se não importasse, como se a criação deles fosse um produto monetário e não o produto de um coração, de experiências próprias colocadas em um papel. Me desculpa, mas defender grandes empresas que não ligam para a particularidade de cada artista e transforma as obras de amor em obras vazias, não é pra mim. Então, quando de verdade a gente vai ter filmes diferentes de herói? Doutor Estranho pode ser uma exceção, ou só mais uma vez a fórmula repetida, porque pra mim, aquele filme, Doutor Estranho 2, é o Sam Raimi brigando com a Marvel pra fazer o filme dele, porque tem muita coisa da Marvel ali. Não é um filme completo, é um filme pela metade. Minha preocupação principal é de que artistas possam ser limitados. Inclusive, calma lá. Um filme pela Marvel pra fazer o filme dele, porque tem muita coisa. 2. Pelo jeito isso aqui é uma review do filme. Só traduzir pra vocês aqui, né, do negócio. A Wanda é mais... é pior do que o Thanos em quase todo jeito e eu amo isso. Então, foi uma experiência estranha. Te peguei. As melhores partes disso foi as partes inspiradas em horror. O personagem do Steven, o arco do personagem do Steven é perfeitamente feito e tocou meu coração pessoalmente. Eu chorei muito. A coisa tem algo e aí tem mais coisas depois. Você percebe que o filme do Doutor Estranho tem alguma coisa errada quando a primeira personagem, a primeira palavra que aparece é Wanda. Se fosse um filme, por exemplo, sei lá, Vingadores, que é baseado... é basicamente focado em um monte de gente. Pô, se apareceu esse caraca, o Thanos foi muito incrível. Pô, ok. Mas o filme do Doutor Estranho, a primeira coisa que aparece é Wanda. É o Sam Raimi brigando com a Marvel pra fazer o filme dele, porque tem muita coisa da Marvel ali. Não é um filme completo, é um filme pela metade. Minha preocupação principal é de que artistas possam ser limitados, impedindo que novos George Lucas surjam no nosso mundo. Com filmes básicos e um público que aceita qualquer produto medíocre, a gente criou um mundo onde no cinema esse se torna o novo padrão, a mediocridade, com notas altíssimas dos críticos para filmes básicos como Capitã Marvel, Homem-Formiga e a Vespa, Homem-Aranha Longe de Casa, que não se arriscam em nada. Talvez, mesmo com tudo que eu disse até agora, vocês achem o discurso de que o cinema está sendo destruído pela Disney um pouco demais, mas bora olhar para salas de cinema.
Ok, antes de tudo, para uma explicação mais aprofundada, eu gostaria que vocês visitassem as redes da Marina Rodrigues, bacharel em cinema, que sempre fala sobre regularização e sobre o cinema brasileiro. Eu recomendo muito. Vamos entender uma coisa, o lançamento de um filme de herói é um evento enorme. Pela falta de cotas e pela tendência da indústria, basicamente os exibidores e donos de salas de cinema, entre escolherem pelo novo lançamento da Marvel um filme indie ou um filme brasileiro, escolhem um filme da Marvel, que ocupam todas as salas de cinema. Abre aí seu site de ingressos, tenta ver outra opção de filme além dos da Marvel, você simplesmente não vai ter. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa ocupou 90% das salas no Brasil e isso é assustador. Afinal, filmes independentes acabam morrendo com esse tipo de concorrência. Concorrência essa que simplesmente não existe mais. Grandes estúdios estão consumindo o cinema por completo, figurativamente e literalmente consumindo. Nesse cenário, você, telespectador, é basicamente condicionado a assistir um filme de herói, mesmo que você não queira. Claro que nós aqui sempre vamos ver esses filmes porque a gente é fã, mas imagina o público geral que só quer ver um cineminha durante a semana. Falou, né, ao invés de escolher um filme qualquer que tem apenas 2 horários, um de tarde e outro de quase ao fim da noite, ou um filme da Marvel que consome todas as salas, é óbvio que o filme de herói vai ser o escolhido. Francamente, essa é uma forma bizarra de manipulação da escolha do público. Você não tem escolha. Você vai no cinema e você é obrigado a assistir o filme de herói porque... Caraca. Mano, essa parada é muito chata. Justamente por conta de eles lançarem muitos filmes, sabe? Do tipo, por exemplo, se eles fizessem... vamos dizer... saiu o novo filme do Homem-Aranha. Ocupou 90% da sala do cinema. Aí, ok, saiu de bilheteria... Daqui a 6 meses, lançou o próximo filme e ocupa todas as salas do cinema. Ok, temos 6 meses para apresentar outros filmes. Agora, o jeito que tá fazendo é tipo assim, caraca, lançou o filme do Homem-Aranha. Encheu a sala de cinema. Acabou a bilheteria? Doutor Estranho, encheu a sala de cinema. Mano... É o que tem. Por isso, com milhares de filmes iguais consumindo todas as salas, sem concorrência, sem autoralidade, nasceu um monopólio da indústria que agora se molda ao redor desses filmes e cada vez mais iniciativas diferentes morrem porque toda a indústria tá se moldando ao redor dos filmes da Marvel. Toda a indústria tá pensando em repetir o que a Marvel faz porque dá bilhões de dólares. Eu tô feliz. Porém, e não pode gostar se virar muito de contra cinema, eles. cara. Afinal, a saturação pode estar muito próxima. Acabou? Não. Antes de falar disso aí, maluco, uma coisa que eu... que eu odeio quando eu vou no cinema assim pra poder assistir filme, principalmente filme de super-herói, é que se você for ver qualquer filme, assim, dá pra ver o quanto esse pessoal apela pra nostalgia, que... Eu não lembro... eu lembrei qual parte. Eu fui assistir o Homem-Aranha, né, o último filme do Homem-Aranha no cinema. Tô batendo na mesa. Eu fui assistir o último filme do Homem-Aranha no cinema, né? E tipo, eu já sabia. Vai ter gente gritando no cinema, pô. Vai ter gente gritando no cinema. Aí... ok. Aí entrei na sala. Assim, eu fui olhando assim o negócio. Pior que tinha passado acho que uma semana que tinha lançado o filme e a sala tava cheiona ainda. Um monte de gente querendo ver. Ok. Eu tenho lá, comecei a assistir, pá. Foi passando. Chegou na parte, ficou todo mundo quieto, sabe? O filme inteiro. Só aquele barulho de pessoal conversando de vez em quando, aquele barulho de pessoal mexendo no salgadinhos assim. Sabe? Beleza. Aí chegou na fatídica parte que aparece o Andrew Garfield. O Ned foi lá, abriu o portal, chamou o Andrew. Aí ele chegou lá. Aí todo mundo batendo palma lá e tal. E tipo, mano, eu odiei isso porque depois que aparece o Andrew Garfield, eles fazem uma piadinha com o Andrew Garfield ali. E eu não consegui ouvir um som absurdamente bom que é o das aulas de cinema. E eu não consegui ouvir porque tava todo mundo gritando, sabe? Aí terminou essa cena, putz, finalmente vou conseguir ouvir os caras. Aí apareceu o Tobey, aí começou de novo, velho. Eu fiquei, pelo amor de Deus. Caraca, cala a boca todo mundo, velho. Mano. E tipo, velho, tava eu e tava meu... eu fui com meu amigo pra assistir o filme, no caso. Aí, tava eu e ele lá. Todo mundo, pareceu o Tobey, todo mundo levantou, gritou, bateu palma lá e eu e ele.
Mano, pelo amor de Deus. Os caras ficam gritando, fica perdendo o filme. E os caras ficaram gritando por 2 minutos, velho. Os caras ficaram gritando por 2 minutos. O quanto de coisa que eu perdi nesses 2 minutos, velho, de filme. Eu paguei, eu acho que foi. Foi quanto? Tava em promoção, eu acho que tava R$30. Tava em promoção no dia. Eu paguei R$30 no negócio, em promoção. Pra assistir o filme. O pessoal fica gritando no meu ouvido. E o ruim é que isso é permitido. Isso que é ruim, esse negócio é permitido, velho. Tipo, por exemplo, chegou num ponto em que você não consegue mais, por exemplo, assistir a parada da. Assistir filme pirata gravado da tela do cinema. Que você vai estar assistindo o negócio e de repente. Vamos ver se é essa atuação. Na época dos filmes slasher, a televisão era algo novo. Deixa eu ver se o nome dele é Matt mesmo. Gabriel. Ah, não tá falando. Ah, não tá falando. Oi, tá. E o VHS também, trazendo a ideia de que você poderia assistir aqueles filmes em casa e que eles poderiam ser produzidos diretamente para DVD por um preço mais barato e uma qualidade ainda inferior aos filmes do cinema. Era como ter a visão de um mar cheio de dinheiro para os estúdios. Não muito diferente do advento atual do streaming, com séries de herói como o tal do Demolidor da Lua, uma série bem medíocrezinha. A questão é que com todos os filmes slasher sendo lançados em sequência, assim, de forma exaustiva, o público começou a cansar e o gênero finalmente saturou. Os filmes e sequências tentavam se reinventar, por exemplo, Jason indo para Nova York, tipo o Homem-Aranha indo para Europa com um roteiro medíocre e fraco. Mas no geral, nada conseguia salvar o gênero slasher, que caiu no esquecimento porque o que antes era especial e inspirado se tornava mais e mais do mesmo por conta dos roteiros fracos que procuravam mais bilheteria, assim como os filmes que a gente tem hoje em dia. Longe de Casa, por exemplo, consegue errar com o maior herói da Marvel com um filme cinza e básico. Ultimato, apesar de ser um ótimo fanservice, é um filme repleto de furos, é quase um descaso. Mas aí no mundo dos slashers a gente entra nos anos 90, uns 6 anos depois que o gênero saturou, com o nosso querido Pânico, de Wes Craven, um filme que pegava o gênero de terror e o reinventava totalmente, não replicando a fórmula tão utilizada, mas a reinventando. Eu sei que vocês devem estar cansados de me ver falando disso, mas logo vai fazer muito sentido. O que salvou o gênero slasher de ser totalmente esquecido nos anos 90 e como ele tem sobrevivido até os dias de hoje, foram alguns poucos filmes fazendo algo diferente e criando tendências. Pra mim, essa mesma estratégia pode salvar o cinema de heróis. Eu não tô falando de coisas como Doutor Estranho 2, que fingem ser algo diferente, mas vão ser mais do mesmo em algum ponto afundado em hype. Eu tô falando de coisas novas de verdade. E não dando uma de Decenalta aqui, afinal, vocês me chamavam de Marvete até ontem. Mas The Batman é um ótimo exemplo de como fazer algo diferente de verdade. Sim, ele tem convenções de filme de herói que a gente já viu antes, mas a ideia de trazer um filme de herói unido com o gênero investigativo, de filmes como Zodíaco, Chinatown e Seven, enriquecendo o gênero. Pensa aqui, vendo The Batman, pensando sobre o filme, ao invés de apenas só consumi-lo como um fast food bizarro criado por Hollywood, você abre a oportunidade para consumir obras fora da bolha que a gente está acostumado. Eu vi incontáveis fãs de filmes de herói procurando assistir filmes clássicos em que um filme se inspirou, entendendo e explorando as complexidades não só da história, mas até mesmo dos padrões desses tipos de filme. The Batman não só acaba, você volta para casa e esquece em algumas horas. É um filme que fica com você, que te faz questionar, pesquisar, abrir oportunidades de explorar outros tipos de arte, entender que a arte é um movimento político inspirado pela cultura e temas do mundo ao nosso redor. O gênero de heróis é mutável e maleável, se bem explorado é impossível cair em desuso. Existem diversos gêneros que podem se misturar dentro desse mundo. Terror, comédia, drama, romance, filmes de herói podem englobar tudo isso. Eu não digo aqui que filmes diferentes como The Batman deveriam surgir por eu ser chato, talvez eu seja mesmo, mas porque esse é um gênero que eu amo muito.
que eu não quero ver morrer por filmes repetidos lançados todos os anos, porque o público, apesar de tudo, cansa, e essas histórias têm um potencial enorme. Se nós aumentarmos os nossos horizontes e consumirmos obras diferentes fora da fórmula, podemos criar um novo repertório cultural ainda mais rico, vivo, com um leque completo de experiências diferentes que o cinema pode nos proporcionar. Isso aqui não é uma carta de ódio aos artistas ou fãs por trás das obras, mas uma carta de amor a todos eles, em uma luta contra as mãos apáticas de um mercado que não se importa com a humanidade das histórias que nós, artistas, podemos contar. Eu acredito que essas histórias mereçam ser contadas e eu espero viver até o meu último suspiro defendendo esse direito. Muito obrigado a você que viu até aí, espero que eu possa ter feito a diferença nessa discussão e até mais. Ai, cara. Cara, ele tem muita razão nisso, mas o ruim é que nunca vai acontecer. Ou tem uma chance muito pequena de acontecer. Porque, infelizmente, fazer filme desse jeito dá dinheiro. E não tem como você arriscar em, por exemplo... É a mesma coisa que, por exemplo... Você é o desenvolvedor de jogos, você tá ganhando mó dinheirão desenvolvendo jogo, sei lá, pra Sony. Nossa, tá desenvolvendo um monte de jogo pra lançar no PlayStation, ganhando mó dinheirão, e você fala, não, eu vou agora fazer um jogo indie. Eu mesmo vou lá, vou juntar minha equipezinha ali e fazer um jogo indie. Que talvez venda no futuro, sabe? É uma coisa realmente arriscada que pra uma empresa infelizmente, não vale a pena arriscar. Por exemplo, se a Disney chegar e fazer um filme exatamente do jeito que muita gente está querendo, ele vai ser um fracasso de bilheteria. Porque não é isso que a maioria quer. A maioria quer esses filmes ruins. Então não tem jeito. Tipo assim, se eles fizerem, por exemplo, um filme que não atrapalha necessariamente os ganhos deles com os outros negócios, eles provavelmente fariam. Mas como todos os filmes que eles fazem tem um impacto absurdo, é um investimento absurdo que eles fazem, não... Pra eles não vale a pena fazer, sabe? Papo de ficar mamando empresa, para de mamar empresa. Para de mamar empresa multibilionária. Para de defender Disney, defender Marvel. São empresas, não são rostos, não são seres humanos. São empresas cheio de branco, rico, cheio de dinheiro, que enfia dinheiro no o dia inteiro de nós, nerd, burro, que a gente é burro, a gente dá dinheiro pra ele de graça, pra esse povo doente, essa desgraça, e ainda tem o povo que defende. Ai, não fala mal da Disney, não fala mal da Disney, não fala, não fala, não fala. Falo sim, a empresa, demônio, é uma empresa, é uma organização multibilionária, cara. Não paga minhas contas, não. Se a Disney vier algum dia na minha casa e pagar minha conta de luz atrasada e pagar minha dívida no Serasa, aí eu defendo essa porra. Mas até lá, até o dia que eu vou, me desloco, pego um metrô, pago um Subway pra assistir a porra de um filme da Marvel, eu vou xingar essa desgraça sim, inferno. Um bando de filme medíocre, uns filmes sem graça, uns filmes cinza, estranho, uns diretor que reclama que não teve poder criativo, roteirista que é demitido, gente que é mal paga, ator que descobre pelo Twitter que foi trocado. Filme da Marvel, tipo, coito interrompido, tá ligado? Você tá lá assistindo Doutor Estranho 2, aí aparece uma cena, nossa, emocional. Aí você vai lá, não, é agora. Mano, é agora. Nossa, é agora que eu vou chorar, é agora que eu vou, nossa, arrancar meus pulsos aqui no cinema. Nossa, aí ele solta uma piada. Ou a cena acaba, ou acontece alguma cena de ação ridícula. Não vai, entendeu? Não vai. Tô debaixo do poço. Não vai, entendeu? Eu quero
quero sair deprimido. Eu quero sair triste de uma sala de cinema. Eu não quero sair, ai, que filme gostoso da Marvel. Não, eu quero sair triste. Eu quero sair desabado. Eu quero sair falando, filme da minha vida. Não, que diversão, nossa, que divertido. É realmente isso. Tá muito previsível as coisas, sabe? Igual, por exemplo, no próprio. No Endgame mesmo. No Ultimato antes. Como é que eu esqueci o filme do Avengers antes do Ultimato, velho? Enfim, o penúltimo filme do Avengers, né? Ele terminou com uma plot que, tipo assim, todo mundo perdeu. A galera perdeu, velho. E agora eles vão ter que dar um jeito nisso. Só que aí que tá o porém. Você sabe que eles vão vencer. Você sabe que eles vão vencer. A ponto. Tá tudo tão previsível a ponto que quando acontece uma coisa que não era pra ter tanto impacto, tem um impacto absurdo, absolutamente absurdo, porque você não espera que a empresa vai fazer alguma coisa tão imprevisível assim. Igual, por exemplo, a morte do Homem de Ferro. Ninguém esperava que a empresa realmente fosse matar o cara no negócio. Eu acho que. Eu tenho a impressão de que foi porque talvez acabou o contrato, não sei, pagamento ruim. Mas eu já não sei. Mas não duvido que seja isso. Aí não, aí me vem. Ai, tô tão feliz que a Disney comprou a Fox. Você tá feliz? Você tá feliz que a empresa criou a monopólio? Pena também ficar defendendo a empresa? A Disney. Pelo amor de Deus, velho. É um império. É tipo se Jesus defendesse Roma. Se Jesus sendo crucificado falasse, não, essa Roma aí, ai, gente, para de falar mal de Roma, gente. Eles são tranquilos, eles são bons, eles são do bem. Ah, pelo amor de Deus, vai tomar no... Foi ver gente com raiva. Enfim, é isso, gente. Espero que você tenha gostado deste vídeo do negócio. Caraca, ficou muito grande, 50 minutos. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Mestre, tá aparecendo aqui do lado. E... é isso aí. Falou.